Lista 3, exercício 4. A figura ao lado mostra o fio 1 com 4 R de diâmetro e o fio 2 com 2 R de diâmetro, ligados por um trecho de fio em que o diâmetro varia gradualmente. O fio composto é de cobre e está sendo percorrido por uma corrente distribuída uniformemente ao longo de qualquer seção reta do fio. A variação do potencial elétrico V ao longo de um comprimento de 2 metros do fio 2 é de 10 microvolts. O número de portadores de carga por volume é 8,49 vezes 10 a 28 portadores por metro cúbico. Aqui está metro a menos 3. A. Qual é a velocidade de deriva, velocidade média, dos elétrons de condução do fio 1? Qual é a corrente do fio 2? Item B. Bem, para resolver o item A, a gente tem que levar em consideração duas expressões. No caso, a primeira é a relação de velocidade de deriva com densidade de corrente. Isso é, se a gente tem a relação que densidade de corrente é igual ao número de portadores de carga por unidade de volume, vezes a carga do elétron, que é um portador de carga. Consequentemente, esse produto aqui me dá a densidade volumétrica de carga. Essa é a quantidade de carga por unidade de volume de portadores. E isso eu multiplico pela velocidade de deriva. Quando eu faço isso, eu tenho a quantidade de corrente por unidade de área. No caso aqui, a velocidade que é em distância por tempo, eu tenho o número de portadores por tempo, que é corrente, certo? Por volume vezes distância. O número de portadores de carga nós temos, já é dado no problema. E a carga do elétron, é claro, a gente já conhece. Então, o que a gente vai buscar é uma relação entre velocidade de deriva e densidade de corrente. Para isso a gente precisa calcular a densidade de corrente. E como é que a gente vai calcular a densidade de corrente? Nós vamos buscar através da relação entre campo elétrico e densidade de corrente, onde o campo elétrico é a resistividade do cobre, que é o material que está aqui, vezes a densidade de corrente. Essa relação nada mais é do que a lei de Ohm pontual. Em cada ponto, o campo elétrico é igual à resistividade vezes a densidade de corrente. Então, para a gente achar a densidade de corrente, a gente precisa conhecer o campo elétrico. E o campo elétrico a gente tem condição de calcular fácil. Como? Nós sabemos que a diferença de potencial é de 10 microvolts num comprimento de 2 metros de fio. Então, comprimento de 2 metros de fio, que é exatamente este comprimento aqui, a diferença de potencial é de 10 microvolts. Então, com isso, a gente tem condição de calcular o campo elétrico. No caso, o campo elétrico vai ser a diferença de potencial pelo comprimento, certo? O campo elétrico médio aí, nessa região é a diferença de potencial pelo comprimento. Isso é 10 vezes 10 a menos 6 volts, dividido pelo comprimento de 2 metros. Se é 10 microvolts por 2 metros, consequentemente o nosso campo elétrico é de 5 microvolts por metro, certo? Em 2 metros é 10 microvolts, então o campo elétrico é 5 microvolts por metro. Bem, a resistividade do cobre é tabelado, certo? E a gente tem condição de achar que é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Então, utilizando no caso, a resistividade do cobre, a gente tem condição de achar qual é a densidade de corrente, já que a gente conhece qual é o campo elétrico que está sendo aplicado, que é 5 vezes 10 a menos 6, isso é 5 microvolts por metro. Ok? Dividido pela resistividade do cobre, eu tenho a nossa densidade de corrente. Então, dividido por 1,72 vezes 10 a menos 8, e essa conta fica 290 amperes por metro quadrado, vai ser a nossa densidade de corrente. Bom, note que as contas que eu fiz levou em consideração o campo elétrico do fio 2. Então, na verdade, o que eu estou calculando aqui é a densidade de corrente do fio 2. Mas no problema ele quer a densidade de corrente do fio 1.
certo? E a gente sabe que, como eu estou em regime estacionário, a corrente que passa no fio 1 é igual à corrente que passa no fio 2. Se a corrente é a mesma, mas a corrente é a densidade de corrente vezes a área. No caso, a densidade de corrente vezes a área do fio 1, que é igual à densidade de corrente vezes a área do fio 2. Certo? Isso é, o produto da densidade de corrente pela área nos dois espaços é o mesmo, que é a mesma corrente. Ok? Então, dessa forma, a densidade de corrente do fio 1 é igual à densidade de corrente do fio 2 vezes a área do fio 2 dividido pela área do fio 1. Ora, mas a área do fio 2 é πr ao quadrado, já que o raio é r. E a área do fio 1 é 2, já que o raio é 2r, é 4r ao quadrado. Então, isso fica, a razão entre as áreas é 1/4. Então, a densidade de corrente do fio 1 é igual à densidade de corrente do fio 2 dividido por 4. Certo? Então, a densidade de corrente do fio 1 é 290 dividido por 4, que é 72,5 amperes por metro quadrado. Essa é a densidade de corrente do fio 1, já que a gente quer qual é a velocidade deriva do fio 1. Então, se eu deriva do fio 1, que é o que está aqui, eu preciso da densidade de corrente do fio 1. Bom, então vamos lá. Calculando a velocidade deriva do fio 1, certo? Vai ser a densidade de corrente do fio 1 dividido pelo número de portadores vezes a carga de elétron. Lembrando que todo fio é de cobre, então os portadores são os mesmos em todo o fio, né? A densidade de portadores é a mesma em todo o fio. E essa conta fica da seguinte forma: 72,5, que é a densidade de corrente, dividido pelo número de portadores, que é o que dá dado no problema, 8,49 vezes 10 a 28, vezes a densidade de carga, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá 5,3 vezes 10 a menos 9 metros por segundo. É a velocidade deriva dos portadores de carga dentro do condutor. Prestem bastante atenção. Percebam que a velocidade de movimento dos elétrons dentro do condutor com uma determinada corrente é extremamente baixa. Isso independe, claro que nesse problema em si a corrente é pequena, como a gente vai ver no item 2, no item B. Então a corrente é pequena, mas mesmo que a corrente fosse alta, o movimento de carga dentro do condutor é extremamente lento, certo? O movimento do grupo de portadores de carga. Então vamos ao item B. Qual é a corrente do fio 2? Ora, para achar a corrente do fio 2 é razoavelmente fácil, já que a gente sabe qual é a densidade de corrente que está no fio 2. A densidade de corrente é 290 amperes por metro quadrado. Então a nossa corrente é simplesmente a densidade de corrente, que é 290 amperes por metro quadrado, vezes a área. Só que a área aqui o diâmetro é 2R, a área é R, e esse R não é dado. No problema não é um número. Então ele ficaria simplesmente 290 vezes π vezes R ao quadrado, né? Que fica 911 R ao quadrado, que é o raio, né? E se a gente pega, por exemplo, um fio padrão, que é um fio, por exemplo, de um diâmetro de 2 milímetros, né? Cujo raio é 1 milímetro, o R ficaria 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Então, para R igual a 1 milímetro, só para a gente ter uma noção dos valores reais, que é um fio razoavelmente grosso, né? 2 milímetros de diâmetro, ele não é um fio muito fino, ficaria 10 a menos 6, isso é 0,91 miliamperes, ou 911 microamperes. Isso seria a quantidade de corrente nesse fio nessas condições específicas do problema. Só para a gente fechar essa noção do movimento, por exemplo, a velocidade deriva 5 vezes 10 a 9 metros por segundo. Eu escrevendo a velocidade deriva,
o valor poderia ser colocado como 5 vezes 10 a menos 9 metros por segundo, é a mesma coisa que 19 vezes 10 a menos 6 metros por hora, ou 19 microns por hora. Esse é o movimento nessa corrente. Essa corrente é pequena, é 0,9 miliamperes. Se eu multiplicasse essa corrente por mil vezes maior, seria 0,9 amperes, em torno de 1 ampere, certo? Mesmo assim, a velocidade da deriva seria 19 milímetros por hora. 19 milímetros por hora para 0,9 amperes. Certo? Isso é a velocidade, para vocês terem a noção de como é lento o movimento do grupo de portadores de carga dentro de um condutor. E assim mesmo nós estamos falando do cobre, que é um dos que tem menor resistividade ou maior condutividade, e o movimento, vamos dizer assim, é o mais rápido no cobre do que na maioria dos outros elementos. Os elementos naturais, somente a prata tem, na verdade, a condutividade maior do que o cobre ou a resistividade menor. É isso.